Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo faremos as explicações dessa semana 10 a 14 de agosto. Começamos mais uma semana e espero que vocês se dediquem bastante e aprendam muito. Vamos ver o conteúdo que iremos estudar. Os conteúdos da semana: língua portuguesa, aprenderemos sobre fábula, matemática, multiplicação. Em história, aprenderemos a rotina escolar. Geografia, o tempo atmosférico nas paisagens. E em ciências, aprenderemos sobre as plantas. Vamos iniciar pelo livro didático de língua portuguesa. Observe que eu estou aqui na página 50 e 51 do livro. É o início de um novo capítulo, unidade 3, fábula. A fábula é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto, que contém suas próprias características, sendo elas uma narrativa, pois é uma história contada por alguém. As fábulas contêm personagens, geralmente são animais, mas podem ser humanos também. Elas sempre têm a fala do narrador, que é quem conta a história, e a fala dos personagens. E esses animais que fazem parte de uma fábula, os personagens, eles têm características humanas. Ou seja, falam, se comportam como humanos, têm desejos humanos, sentimentos humanos, porém são animais. E a característica principal de uma fábula é que ela sempre traz um ensinamento, pois no final da narrativa sempre há uma moral. Percebemos que aqui na página 50 e 51, que é a abertura dessa unidade que é a fábula, há vários animais numa floresta. Está à noite, eles acenderam uma fogueira e percebe-se que cada um está fazendo alguma coisa. Vemos aqui 2 ratinhos tomando café, a raposa e o coelho estão conversando, um porquinho está tocando violão, os 2 sapos estão fazendo o quê? Estão tirando uma selfie, estão tirando fotos. Um leão que estava lendo, percebemos que ele está de óculos, com o livro na mão, e acabou dormindo. E tem até uma árvore com uma luz para iluminar para ele poder ler. Perceberam algo diferente no que eles estão fazendo? Não é comum ver animais fazendo essas coisas, nem tomando café, conversando, tocando violão, ou lendo um livro, ou tirando uma foto. Tudo isso são características humanas. E aprendemos que quando animais numa história estão fazendo uma característica humana, com certeza essa história é uma fábula. E com certeza ela trará uma moral, ou seja, um ensinamento para o leitor, para aquele que lê. Conforme essas explicações, vamos ler uma fábula agora muito legal. O Mosquito e o Leão, na página 52. Percebe-se que nossos personagens são animais. Você já ouviu essa história? Vamos prestar muita atenção para ver o que acontece nessa história e qual é o ensinamento que ela vai nos trazer. O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse: "Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal?" Vemos até aqui que o mosquito voou até o leão. Percebe-se o tamanho de um mosquito e o tamanho do leão. Há bem diferenças entre eles, O leão quase não enxergava o mosquito. E o mosquito enfrenta o leão falando que não tinha medo dele. Ele queria saber para que servia toda a força colossal do leão. Ou seja, toda a força grande, enorme que ele tinha. Continuando a história. "Na realidade, sou mais forte que você", disse o mosquito. "Se não acredita, vamos lutar para ver." Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. Ou seja, o mosquito foi de encontro com o leão, como uma guerra. Vamos ver o que aconteceu. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Ou seja, não deu muito certo para o leão, Após todo esse episódio desastroso, para o leão, vamos continuar a história. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Por quê? Porque tinha ganhado, a guerra ali com o leão. Porém, a vitória foi curta. Distraído, então o mosquito estava bem distraído, ele voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, que é o leão, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, qual é o ensinamento, a moral dessa história?
Vamos lá, última linha do texto. Ó. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. O vitorioso aqui no caso é o mosquito. Ele venceu o leão e saiu todo vaidoso. Porém, acabou sendo apanhado por uma aranha numa teia. Ou seja, não é sempre que podemos ganhar, né? Embaixo temos as informações de quem escreveu a fábula, ou seja, o autor. O nome dele é Esopo. O livro nos traz algumas informações sobre ele. Viveu no século 6 a.C., ou seja, faz muito tempo, lá na Grécia. Ele era um escravo de um filósofo. E esse filósofo ficou muito impressionado com a inteligência de seu escravo Esopo. Então o filósofo deu a liberdade para ele. Esopo viajou para o Egito e a Ásia, contando histórias que foram transmitidas através de gerações até os dias de hoje. Esopo escreveu mais de 580 fábulas. Muita coisa, não? Após a leitura dessa pequena fábula, agora iremos fazer a interpretação do texto. Página 53. Aqui temos a atividade 1 até a atividade 5. Atividade 1 pergunta: o que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Aconteceu uma coisa bem marcante com ele depois que desafiou o leão. Qual foi? Vocês vão escrever abaixo. Atividade 2 fala que há 2 personagens e um narrador na história. E todos eles falam na fábula, né, na história. Então temos a fala do mosquito, temos fala do leão e temos o narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta a história. Sendo assim, vocês vão fazer a atividade A e B. Atividade A pergunta para vocês copiar do texto uma frase que representa a fala do narrador. Então, aquele que está narrando, contando, vocês vão copiar apenas uma frase e escrever na atividade A da 2. E a atividade B da 2, vocês vão escolher uma frase que indica que um personagem está falando e copiar na B. Atividade 3, bem simples também, ó. Quem são os personagens dessa fábula? Vocês vão escrever à frente dessa pergunta os personagens, os nomes deles. A 4 pede para vocês reler um trecho da fábula. Era uma vez um mosquito, um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Vemos que está em destaque a palavra era uma vez e a palavra um dia. Depois temos 2 opções para vocês assinalar com um X. Essa questão quer saber qual é o tempo dessa frase. A primeira alternativa se é um tempo no passado e a segunda alternativa se é um tempo no presente. O que é o presente? É o que está acontecendo hoje. Essa história já aconteceu ou está acontecendo agora? Pensem bem antes de responder, tá bom? É só uma questão correta. Atividade 5 pergunta: onde vocês acham que aconteceram esses fatos? Ou seja, onde que foi contada essa história do mosquito e do leão? Copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter ajudado na resposta. Aqui vocês vão ler o texto com atenção. Procurar alguma palavra ou expressão que está indicando aonde é que eles moram, o mosquito e o leão. Apesar que pelas características dos personagens dá para saber aonde é que eles moram, né? Agora vamos para a página 54. Temos a atividade 6, ela está escrito assim: reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, isto é, palavras diferentes com sentidos semelhantes. Aprendemos o que é sinônimos lá no primeiro bimestre. Sinônimos são palavras iguais, né? Que têm o mesmo significado. Vou dar um exemplo para vocês relembrarem. Qual é o sinônimo de belo? Bonito. Sinônimo de feio, horroroso. Sendo assim, vocês vão ler a questão A, B, C e D dá 6. Vão ler as frases de cada uma delas, reescrever as frases, porém irão substituir as palavras que estão destacadas em cada frase, ou seja, mais pretinha aqui em negrito, por um sinônimo. Para realizar essa atividade, vocês vão precisar de ajuda, vão ter que fazer uma pesquisa, perguntar para o papai, para a mamãe, para o tio, para a tia, para o vó, para o vô, para o primo, para o irmão. Mas não esqueça que vocês não vão apenas trocar essas palavras por sinônimo, mas irão também reescrever toda a frase, ela precisa fazer sentido. E como aprendemos anteriormente, toda frase inicia-se com a letra maiúscula, pois é o início de uma frase, não esqueçam disso, tá? E no final da frase, coloquem o ponto final. Atividade 7, marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Vocês vão ler as 3 alternativas e vão assinalar com X apenas uma, pois só apenas uma está correta, em relação ao comportamento do mosquito. Atividade 8. Pergunta por que o leão não conseguiu esmagar o inseto. Por que será que isso aconteceu? Releiam o texto e escreva a resposta.
Na atividade 9 tem umas informações, ó. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Por isso, algumas trazem uma moral da história, isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Agora vamos para a nossa última página, que é a página 55 de língua portuguesa. Após lermos a moral da história, temos aqui a atividade A e B. Atividade A pergunta: de que outra maneira essa moral pode ser escrita? Ou seja, eu posso escrever essa moral com outras palavras, porém ter o mesmo significado. Como será que eu posso escrever? Aqui vocês vão parar, vão pensar, vão refletir para poder fazer a B. Que nela está escrito, escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Temos aí 3 linhas que vocês vão reescrever a moral, não perdendo o sentido original da fábula, porém com outras palavras, tá bom? Depois temos aqui a atividade 10, ela é muito interessante. Ela diz assim: numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos da história. Ou seja, toda a história tem um começo, meio e fim, né? Tem uma introdução, depois vem o clímax, que é o problema da história, depois o desfecho, como que termina essa história. E a fábula não é diferente, ela tem uma sequência na história. E aqui na atividade 10, vocês têm 6 frases, vocês vão numerar elas de acordo com a sequência da história. Vocês vão ler com atenção, procurar aqui qual dessas frases inicia o texto e colocar número 1. Depois vocês vão ler todas as frases com atenção, procurar qual é a sequência do número 1 e vai colocar o número 2. E assim até achar a última frase, que seria número 6. E assim vocês irão enumerar corretamente os fatos, né, de acordo com a ordem correta aqui na questão 10. É uma interpretação bem fácil e bem gostosa de fazer, relacionada à fábula. E aqui finalizamos as explicações de língua portuguesa. Agora iremos para as explicações da atividade de matemática. Vamos dar início na página 116 do livro. O tema da nossa atividade é multiplicações com 3 números. Já aprendemos a calcular, né, fazer cálculos, operações de multiplicação. Aprendemos que a multiplicação nada mais é que a adição de várias parcelas iguais, ou seja, a soma de vários números iguais. E que é muito importante usarmos a tabuada e saber se localizar corretamente na tabuada. Agora iremos aprender a multiplicação com 3 números, que também é super fácil. Na atividade 1 diz: Vera e Marcos estavam brincando com cartas coloridas. Eles deveriam descobrir a quantidade de cartas que estava sobre a mesa, sem contar cada uma delas. Observe, aqui temos a imagem das cartas, né? Não são coloridas porque estão a preto e branco, mas conseguimos identificar a quantidade de cartas que há. Sem contar uma por uma, vocês sabem como posso identificar quantas cartas há no total? Nessa atividade 1, podemos calcular, né, diversas formas para chegar no resultado final, que é o total de cartas que temos aqui. Vocês irão pensar bem e refletir como e responder as seguintes questões. A. Como você faria para descobrir quantas cartas há na mesa? Vocês vão pensar numa estratégia e escrever aqui embaixo. Atividade B, observando que há 4 grupos de cartas de cores diferentes. Não temos aqui as cores, mas podemos identificar os números, os grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. Sabendo que cada grupo é de cores diferentes e que cada grupo é formado por 2 fileiras. Podemos ver aqui as 2 fileiras com 3 em cada uma. 3 o quê? 3 cartas. Vamos ver aqui o último grupo. 1, 2, 3, tá vendo? As 3 com a mesma cor e 2 linhas. Então, 3 cada linha com 2 linhas. Sabendo de tudo isso, Vera e Marcos descobriram o número de cartas sobre a mesa. Veja a explicação deles e complete. Aqui eles vão falar como que foi a estratégia deles para saber o total de cartas. Vera monta o cálculo convencional e assim ela diz: calculei em quantas cartas há em cada grupo, fazendo 2 vezes 3, ou seja, 2 linhas vezes 3 cartas em cada linha. Depois multipliquei o resultado pela quantidade de grupos, ou seja, ela achou o resultado de um grupo e multiplicou por quantos grupos? Quantos temos aqui? 4. Então, ela achou o resultado do primeiro grupo, multiplicou por 1, 2, 3, 4 e assim ela obteve o total de resultados de cartas sem precisar contar de 1 em 1.
E toda essa representação da estratégia que ela fez, ela colocou aqui, ó, na 2 vezes 3, sabendo que esse x é o algoritmo que usamos, né, usual, na multiplicação. 2 vezes 3 vezes 4. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente calcula a primeira parte, ó. 2 vezes 3, colocamos o resultado aqui. Com o resultado, a gente vai multiplicar por 4 e aqui teremos o resultado total. Eu vou fazer a primeira como modelo para vocês. 2 vezes 3, vamos procurar na tabuada. Temos aqui uma tabuada digital para apoio. Lembrando que a nossa conta é 2 vezes o 3. Lembrando que o 2 é o nosso multiplicando e o 3 é o nosso multiplicador. Ou seja, o número 2 será repetido 3 vezes, pois é 2 vezes o 3. Tanto faz a gente procurar na tabuada do 2 ou na tabuada do 3, tá bom? Porque ambos estão fazendo o que? Então, são componentes da multiplicação. Vou escolher a tabuada do 3. Qual era a conta? 2 vezes 3. Então, vamos aqui na tabuada do 3, procurando o 2, achei, ó. 1, 2. 2 vezes o 3 é igual a 6. Voltando aqui na página 116, sabemos que aqui 2 vezes o 3, a nossa resposta é 6. Agora, a conta não acabou, vai ter continuação. Por isso que são em 3 partes, ó, multiplicação com 3 números, vai ficar 6 vezes 4. Aí teremos o nosso final, o nosso total da conta, que é o nosso produto. Voltando aqui na tabuada de multiplicação, vamos resolver então 6 vezes 4. Eu vou me dirigir na tabuada do 4 e achar essa operação. Vemos aqui, ó, o número 6. 6 vezes o 4, qual é o nosso produto? 24. Então, as lacunas ficará preenchida dessa forma. 2 vezes 3, nosso produto 6. Então, aqui vai preenchido com o 6. Aí vai ficar 6 vezes 4, nosso produto 24. Seguindo esse modelo e essa explicação, vocês vão fazer as atividades seguintes. Depois temos o Marcos, ele fala como que ele fez o cálculo para achar o total das cartas. Ó. Eu coloquei diferente. Primeiro fiz 4 vezes 3 para descobrir a quantidade de cartas em cada fileira. Ou seja, 4 simbolizando 4 grupos de cartas com cores diferentes, vezes 3 por quê? Porque cada grupo havia 3 com a mesma cor. Compreendem? E depois multipliquei o resultado pela quantidade de fileiras. Então, ele fez 4 vezes 3. Aqui vai ficar o resultado vezes a quantidade de fileiras. Quantas fileiras temos aqui? Primeira fileira, segunda fileira, ou seja, 2. Então, aqui vocês vão resolver 4 vezes 3, vão colocar o produto. O resultado vezes 2 vai colocar o produto final. Assim, vocês vão descobrir o total e vai colocar aqui o valor. Finalzinho, temos aqui uma informação. Ó, para multiplicar 3 números, primeiro multiplicamos 2 deles e em seguida multiplicamos o resultado dessa multiplicação pelo terceiro número. Agora iremos para a página 117 do livro de matemática. Temos a atividade 2 e 3. A atividade 2 vai ser a mesma coisa da atividade 1, tá bom? Vocês vão resolver da mesma forma, pode montar aqui a conta, tá bom? Seguindo as flechinhas, para vocês conseguirem obter o resultado de uma forma mais fácil. E com certeza usar de apoio a tabuada. A atividade 3 é a mesma coisa das anteriores, porém aqui se faz com o uso da calculadora. Por quê? Porque também é muito importante que vocês saibam manusear, utilizar a calculadora. Aqui o livro nos deu 2 exemplos, ó, 5 vezes o 7, e vai aparecer na calculadora o resultado 35. Como que eu vou fazer na calculadora? Vou pegar a calculadora, vou ligar ela primeiramente, clicar no número 5, depois no algoritmo de multiplicação, que é esse x, depois clicar no número 7, depois clicar na tecla total, que é esse daqui, esse símbolo. Aí sim vai aparecer no visor o resultado final. E assim vocês vão fazer com a segunda, que também 2 vezes 3 vezes 4, que aqui com 3 números da multiplicação, sempre apertando no total, vai aparecer o resultado na calculadora. Sabendo como se manuseia a calculadora, vocês vão fazer os seguintes cálculos aqui desses 3 tópicos, colocar o resultado do produto na frente na lacuna. Após fazer essa atividade, temos aqui a B e a C. A B pergunta: o que é possível perceber nas multiplicações do item A, nas 3 multiplicações? Depois que vocês resolverem, vocês vão perceber algo semelhante entre elas e vão escrever aqui na frente.
Atividade C, se você tivesse uma calculadora com a tecla 4 quebrada, como faria para calcular 4 vezes o 9? Aqui eu vou deixar vocês pensando, irão responder, nas correções iremos refletir mais sobre. Não esqueçam de pensar em várias estratégias possíveis. Agora vamos para a página 118 de matemática. Temos aqui o tema, né? 2 vezes e vezes 2. 3 vezes e vezes 3. Vamos compreender como será realizada essas atividades. Atividade 1. Faça o que se pede em cada item. A. Observe os carros em disposição retangular e complete. Então, temos aqui cada carro, né? Temos aqui as colunas, temos as fileiras. Por que disposição retangular? Porque temos aqui, ó, se fizermos um contorno, teremos um formato de uma figura geométrica que é o retângulo. Sendo assim, vocês irão preencher os 2 tópicos abaixo conforme essa figura retangular de carros. Eu vou deixar a primeira como modelo para vocês, tá bom? São tantas linhas. Então, quantas linhas temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 linhas. Então, aqui vai ficar. São 4 linhas com quantos carrinhos em cada linha? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 carrinhos aqui em cada linha. Então, vai ficar, são 4 linhas com 5 linhas em cada uma. Então, no total, qual é o resultado de 4 vezes 5? Olhando na tabuada, vocês vão ver que é 20 carrinhos. E aqui eu vou montar a operação. 4 vezes 5, que é igual ao meu produto, 20. Dessa forma, vocês vão preencher a primeira, conforme eu falei, e vão seguir esse mesmo modelo fazendo o segundo tópico, tá bom? Atividade B vai ser a mesma coisa. Vocês vão contar quantas linhas tem, quantos ursinhos tem em cada linha e vão preencher conforme eu expliquei na atividade 1, o primeiro tópico e o segundo tópico. Depois temos a atividade C, lá embaixo. Ó. Qual das multiplicações anteriores tem o mesmo resultado? Aí vocês vão copiar aqui a operação, por exemplo, 4 vezes 5, que é igual a 20, o 5 vezes 4, que também é igual a 20, e as outras seguintes também. Atividade D, o que é possível perceber ao observar as multiplicações de cada item? Converse com os colegas e professor, que quando vocês resolverem todas essas operações, vocês vão identificar algo semelhante entre elas. Aí vai ser fácil de vocês estarem respondendo aqui embaixo. Tá bom? Agora vamos para as explicações da última página de matemática. Temos aqui atividade 2 e atividade 3. Atividade 2 diz: Raíssa e Guilherme ganharam algumas bolinhas de pula-pula. Observe e complete. Temos aqui a imagem de apoio. Primeiro vamos observar a de Raíssa. E da imagem temos aqui o enunciado. Ó, Raíssa ganhou 4 pacotes com 3 bolinhas pula-pula dentro de cada pacote. Vocês vão representar essa cena através da adição e através da multiplicação. Se 3 bolinhas têm 4 pacotes, então quantas vezes será que vai repetir o número 3? Então, vocês vão fazer aqui 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, o número 3 vai repetir 4 vezes. Qual é o resultado? Vocês vão pôr ou na multiplicação, que vai ficar 4 vezes o 3, e vão pôr o resultado. E aqui também na resposta, Raíssa ganhou tantas bolinhas de pula-pula. Sendo assim, seguindo esse mesmo modelinho que eu acabei explicando para vocês na de Raíssa, dessa mesma forma vocês vão resolver os probleminhas aqui, os resultados de Guilherme. E a atividade 3 também vai ser nesse mesmo segmento, tá bom? Depois que vocês fazerem todas essas atividades, vocês vão perceber algo em comum com o resultado delas, tá bom? E eu vou estar conversando melhor sobre no vídeo de correções na sexta-feira. Agora, a gente vai para as explicações das atividades de história. Vamos iniciar lá na página 82 do livro, que vai falar sobre a rotina escolar. Temos aqui um texto com uma imagem de apoio. Vocês vão ter que fazer a leitura tanto do texto, quanto a leitura de imagem com a legenda, tá bom? O texto começa com a seguinte pergunta: a menina da fotografia está se preparando para quê? O que será que ela está fazendo aqui? Ó? Você também faz o mesmo no seu dia a dia? Vocês não precisam estar respondendo aqui, tá bom? É apenas uma reflexão aqui para vocês estarem fazendo.
Vocês vão ler o texto, que é curtinho, vão ler a legenda e vocês vão entender o que ela está fazendo, que vocês também fazem, eu tenho certeza disso. Após lerem o texto com atenção, grifar as partes importantes, vocês vão fazer a interpretação desse texto, tá bom? Vão responder as atividades 1, 2 e 3. Atividade 1 pergunta: quantos dias por semana você vai à escola? Então, quando a gente frequentava a escola antes da pandemia, vocês faltavam bastante? Vocês faltavam pouco? Qual era a média de falta que vocês tinham? Faça essa reflexão, essa autoavaliação e respondam a atividade 1. Atividade 2. Em quais dias da semana geralmente você não vai na escola? Mesma coisa da 1, vocês vão estar respondendo. E atividade 3, em qual período do dia você vai à escola? Ou seja, vocês estudam no período da manhã ou no período da tarde? Vocês vão estar respondendo também. Agora vamos para a página 83 de História. Temos aqui a atividade 4, 5 e 6. Atividade 4 diz: numere estes momentos da rotina escolar na sequência que eles costumam ocorrer. Então temos aqui a saída, a chamada, a entrada, a hora de estudo e o recreio. Todos esses têm uma sequência. Assim como na atividade da fábula lá de língua portuguesa, que vocês vão estar enumerando a sequência dos fatos da história, aqui vocês vão estar enumerando a sequência dos fatos que vocês têm na rotina escolar. Aqui temos cinco opções. Qual delas é a primeira, qual delas é a segunda, até chegar na quinta. Atividade 5, temos aqui uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, escrita pelo Maurício de Souza. Vocês vão ler os balões, que são os diálogos, com muita atenção. Vão fazer também a leitura de imagem desses personagens, qual é a expressão, o que cada um está fazendo em cada imagem, para assim poder compreender o que está ocorrendo de fato nessa história em quadrinhos. Lembrando que estamos estudando o tema de história rotina escolar. Então aqui vocês vão ver uma situação que acontece o quê? Na escola. Depois da leitura temos um tópico. Imagine e escreva uma atividade que a professora Magali pode planejar. Temos aqui uma situação escolar na sala de aula. Eles estão brincando disso. E já que eles estão brincando de escola, de sala de aula, vocês vão imaginar e escrever uma atividade que a professora Magali pode estar fazendo com esses alunos. Depois temos a atividade A, entre a chamada e a hora do lanche. Vocês lembram o que vocês faziam na sala de aula depois da chamada, que era que eu fazia sempre no início da aula, e até a hora do lanche, que é a hora do intervalo? O que vocês faziam nesse período? Vocês vão estar escrevendo aqui. Depois temos a atividade B, entre a hora do lanche e a saída. Então, depois do intervalo até a saída, o que vocês poderiam estar fazendo a mais de diferente, que vocês gostavam? São respostas pessoais, cada uma vai escrever conforme a sua posição, o seu ponto de vista. E o seu gosto está respondendo a A e a B. Depois temos aqui a atividade 6. Além dos alunos, que outras pessoas participavam da rotina escolar? Então, na escola, além dos alunos, quem mais fazem parte da escola? Então, vocês vão escrever todos eles aqui nas linhas abaixo. Agora, vamos para as explicações das atividades de geografia. Vamos iniciar lá na página 64, num capítulo novo, que é o capítulo 7. O nome dele é o tempo atmosférico nas paisagens. Sabemos que o tempo ele pode ser representado através do relógio, dos dias da semana, do calendário, mas também existe o tempo atmosférico, como sol, chuva, frio, quente, vento. Tudo isso são características que fazem parte do tempo atmosférico. Sabendo também que o tempo atmosférico ele muda a paisagem. Quando o dia está ensolarado, temos aqui um dia claro, quente, com mais pessoas nas ruas. Quando o mesmo local, só que está um dia chuvoso, muda totalmente a paisagem. Veremos menos pessoas nas ruas. O céu, a iluminação estará escurecida, mais escuro por causa das nuvens. Podemos ver vento, coisas balançando, árvores. As pessoas que ali estiverem vão estar com guarda-chuva ou se protegendo da chuva. Então, tudo isso forma os elementos da paisagem, de acordo com o tempo atmosférico. Vocês vão ler esse texto com muita atenção, vão fazer a leitura de imagem também. Temos aqui 2 imagens de apoio, é de uma mesma cidade. Essa cidade é chamada Gramado. Ela fica no estado do Rio Grande do Sul.
A primeira imagem é de um dia ensolarado, um dia que faz calor, né? Sem chuva. A segunda imagem já é diferente. Vemos aqui na legenda, ainda aqui em cima, ó, abaixo o mesmo local com neve. A mudança do tempo atmosférico transformou a paisagem. Vocês vão ler com muita atenção a mesma imagem num dia ensolarado, num dia com neve, ó, frio, e vão ver o que mudou nessa paisagem. Vão ler o texto e vão grifar as partes importantes para assim estar respondendo as 4 questões abaixo. A primeira questão diz: que diferença você observa entre as duas paisagens de Gramado? Então vocês vão colocar aqui as características que tem diferente entre uma e outra na cidade de Gramado. Atividade 2, que atividades cada uma dessas condições do tempo favorece? Ou seja, em dia ensolarado, que atividade eu posso fazer, por exemplo, para me divertir? E num dia de frio, que atividades eu posso estar fazendo? Ou melhor, aonde eu posso ficar, né, para me proteger nos dias mais frios? Atividade 3, em que outro sentido utilizamos a palavra tempo? Eu falei isso para vocês bem no comecinho das explicações dessa página. Dá uma retomada lá, volta e escuta novamente para você estar preenchendo essa terceira atividade. E depois temos a última. Com um colega, observa o céu em um espaço aberto ou pela janela. Como a gente está em casa nessa época de pandemia, vocês podem observar pela janela ou indo lá fora no quintal. Depois descreva as condições do tempo atmosférico neste momento. Então, quando vocês forem olharem para o céu, vocês vão ver nuvens, ou o sol, um dia bem ensolarado, ou vai ser um dia nublado, chuvoso, depende do tempo atmosférico que estiver no momento. Agora vamos para a página 65. Temos aqui o texto, os fenômenos atmosféricos. Vai falar sobre o calor, frio, vento, chuva. Também teremos 2 imagens de apoio. A imagem A, temos um dia chuvoso. A imagem B, temos um dia com vento bastante forte. Depois da leitura que vocês irão fazer da imagem das legendas, vamos fazer a atividade 1 e 2. Atividade 1. Observe a paisagem retratada na figura A. Que elementos indicam chuva? E como sabemos se faz calor ou frio? Então, todas as respostas a essas 2 perguntas, os elementos estão aqui na imagem. Não podemos ver nitidamente, mas se é um dia chuvoso, com certeza, o que será que temos aqui no tempo atmosférico, né? Além das pessoas, os elementos que ela utilizam indicando frio, tá? Indicando chuva. Vocês vão escrever todos esses elementos aqui na atividade A. Atividade 2. Agora converse com os colegas e explique o porquê sabemos que o vento está bastante forte na atividade B. Aqui vocês podem estar escrevendo no livro aqui abaixo, nesse espaço mesmo. Vocês vão observar aqui na atividade B quais são os elementos que a gente consegue identificar o porquê que o vento está bastante forte e escrever na atividade 2. Agora iremos para as explicações das atividades de ciências. Vamos iniciar na página 66 do livro, é o capítulo novo, capítulo 6, que vai falar sobre as plantas. Nesse capítulo iremos aprender os principais grupos de plantas, como elas se mantêm vivas, como que elas respiram, como que elas se alimentam, como funciona o ciclo de vida de uma planta. Na introdução temos aqui um pequeno enunciado. Ó. As plantas estão em vários ambientes, tanto terrestres quanto aquáticos. Todas elas, grandes ou pequenas, dependem de componentes do ambiente para viver. Observe a imagem a seguir, que mostra plantas que parecem brilhar como estrelas. Ela é do fotógrafo Márcio Cabral, que com essa foto foi vencedor de importantes concursos de fotografia. Nessa foto temos um campo de plantas, chamadas de chuveirinho. Essa foto está de noite, no escuro, e as plantas, né, estão brilhando nessa escuridão. A imagem é da cidade de Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Observe aqui na parte inferior da imagem como elas brilham na escuridão. Depois temos aqui algumas questões. Primeiro, você conhece um ambiente como esse? Ou seja, um ambiente sem elemento humano, né, mais vegetação rasteira. Se vocês conhecem, pode estar escrevendo aqui. Atividade 2. Qual a parte da planta que está brilhando? Então, pelo formato dessa planta, que planta que é essa? Qual é a parte dela que brilha? Atividade 3. Você já viu alguma planta como essa? Então, é uma resposta pessoal. Última questão. Plantas podem ser muito diferentes entre si. Pense em algumas que você conheça e converse com um colega sobre as diferenças entre elas.
Aqui vocês não precisam estar respondendo, tá bom? Mas vocês podem estar refletindo sobre os diferentes tipos de planta que vocês conhecem. Com certeza cada uma tem um tamanho diferente, uma coloração diferente, características diferentes. Agora iremos para a página 66 de Ciências. 67. Vamos ver o ciclo de vida das plantas. Nós, seres humanos, nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, morremos e as plantas também. Vocês vão ler esse texto com muita atenção que fala sobre o ciclo de vida das plantas. Vão grifar as partes importantes. Veja aqui que eu também grifei algumas partes que eu achei importante para não esquecer. Da mesma forma vocês precisam fazer toda vez que vocês vão ler um texto, tá bom? Também temos aqui uma imagem de apoio da laranja, né, com algumas sementinhas dentro dela. Que através dessa semente podemos o quê? Plantar novos pés de laranja, de laranjeiras. Após a leitura do texto, aqui temos aqui uma imagem de apoio sobre o ciclo de vida das plantas que possuem sementes, porque existem plantas que não possuem sementes, a gente vai aprender mais tarde como que funciona. As plantas com sementes, ela inicia aqui é o início, que é o desenvolvimento da semente. No caso das laranjeiras, pegamos as sementes que estão dentro do fruto, assim colocamos no solo para ela poder germinar. Com o tempo, ela vai crescendo e se desenvolvendo. Quando ela estiver na fase adulta, ela vai entrar na produção de flores. As flores originam o quê? As laranjeiras. Produzindo assim os frutos, com os frutos dentro dele terão as sementes, e assim conseguimos, através das sementes, plantar as sementes para a produção de novas plantas de laranjeiras, e assim é o ciclo dessa planta. Após essa leitura, vamos diretamente na página 70 de Ciências, que é o grupo de plantas. Aprendemos anteriormente como que é a reprodução das plantas com sementes, com o exemplo da laranjeira. Agora iremos aprender um pouco sobre as características das plantas sem sementes e como que funciona a reprodução delas. Temos aqui um texto abaixo, ele está dividido entre as plantas sem sementes e as plantas com sementes. Em cada uma delas temos aqui as imagens de apoio e também de exemplo dessas características. Vocês vão ler o texto com atenção, as imagens e a legenda de apoio com muita atenção também. Não esquecendo de grifar as partes importantes. Agora vamos para a página 71 do livro de Ciências. Plantas com sementes nuas. Esse é o título do texto. As sementes nuas são sementes que não são envolvidas por frutos. Por isso que ela é conhecida por este nome. Vocês vão ler o texto e vão ver embaixo as duas imagens de apoio, que são dois exemplos de sementes nuas. A primeira imagem é a semente da araucária, ou também conhecida como pinheiro do Paraná, que é o pinhão. E o conjunto desses pinhões forma uma pinha. A segunda imagem são as plantas chamadas de quicas, que elas produzem sementes, mas não produzem frutos. Vocês também podem estar fazendo uma pesquisa sobre elas na internet. Em seguida, temos a atividade 1. Observe a cena e identifique nesta ilustração as plantas que você conhece. Depois escreva no caderno o nome da planta que não tem sementes. Nesta imagem, temos vários tipos de plantas. Temos aqui vários tipos de flores, nessa parte também. Aqui temos algumas samambaias, flores aqui no vaso. Temos aqui duas árvores com frutos. Pela qualidade da imagem, não conseguimos identificar nitidamente quais são essas plantas. Mas, nessa atividade, vocês podem estar escrevendo aqui na frente as plantas que vocês conhecem. Por exemplo, se vocês têm na casa de vocês um pé de manga, flores, qual é o tipo dessa flor? Outros tipos de plantas, enfim, vocês podem escrever todas que vocês conhecem aqui em cima e descrever, né, se elas são com semente ou sem sementes, pode estar fazendo no livro mesmo. Assim, finalizamos as explicações das atividades referentes a essa semana. E espero a devolutiva de vocês, ou seja, as fotos com as atividades, dúvidas que surgirem, vocês podem estar mandando no particular para mim. Vamos iniciar esse mês de agosto com muito esforço e dedicação, e um beijo para todos vocês.